Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o porquê Israel e Palestina brigam até hoje. Segundo a Bíblia Sagrada, é um assunto complexo e delicado, mas é importante entendermos um pouco mais sobre essa história. O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais complexos e antigos do mundo. Ele tem raízes religiosas, históricas e políticas, e é difícil encontrar uma solução que satisfaça ambas as partes. Neste vídeo, vamos explorar o conflito sob a perspectiva da Bíblia Sagrada. Vamos ver como a Bíblia é usada para justificar as reivindicações de ambos os lados, e quais são as implicações disso para a busca pela paz. A Bíblia narra a história do povo hebreu, que foi escolhido por Deus para habitar a terra de Canaã. Esta terra é considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos, e é o centro do conflito entre Israel e Palestina. A história do conflito entre Israel e Palestina remonta a séculos atrás, mas podemos dizer que a Bíblia nos dá uma boa base para entendermos as raízes do problema. Para compreendermos, temos que ir para a cronologia dos fatos, mas antes não se esqueça de se inscrever. Esse é o canal Palavra do Dia. De acordo com a Bíblia, a Palestina surgiu como uma região habitada por povos diferentes, incluindo os cananeus, os filisteus e os israelitas. Os cananeus eram os habitantes originais da região, e eram um povo politeísta que adorava vários deuses e deusas. Os filisteus eram um povo semita que chegou à região no século XII a.C., e eram um povo guerreiro que se estabeleceu na costa da Palestina. Os israelitas eram um povo semita que chegou à região no século XIII a.C., e eram um povo monoteísta que adorava o Deus de Israel. No livro de Gênesis, Deus promete a Abraão que daria a ele e a seus descendentes uma terra. Gênesis capítulo 12 versículo 7. Esta terra é conhecida como a Terra Prometida. De acordo com a Bíblia, Deus prometeu a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Esta promessa é conhecida como a Aliança Abraâmica, e é um dos pilares da fé judaica. Séculos depois, os descendentes de Abraão, conhecidos como israelitas, foram escravizados no Egito. Deus enviou Moisés para libertar os israelitas e levá-los para a Terra Prometida. Após uma longa jornada, os israelitas finalmente chegaram à Terra Prometida. Liderados por Josué, eles conquistaram a terra e estabeleceram-se nela. Os israelitas viveram na Terra Prometida por muitos anos, mas eles frequentemente desobedeciam a Deus. Como resultado, Deus permitiu que eles fossem conquistados por outras nações. No século 6 a.C., os israelitas foram conquistados pelos babilônios e levados para o exílio na Babilônia. Depois de 70 anos, Deus permitiu que os israelitas retornassem à Terra Prometida. Os israelitas reconstruíram o templo em Jerusalém e voltaram a viver na Terra Prometida. No entanto, eles continuaram a desobedecer a Deus, e a terra foi conquistada por outras nações novamente. Em 70 d.C., os romanos destruíram o templo em Jerusalém e levaram muitos israelitas para o exílio. Os israelitas permaneceram dispersos pelo mundo por muitos séculos. No final do século XIX, surgiu o movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu na Terra Prometida. Em 1948, foi criado o Estado de Israel. Os palestinos, que viviam na região há séculos, se opuseram à criação de um Estado judeu e começaram uma guerra. Desde então, o conflito entre Israel e Palestina continua. Ambas as partes reivindicam a Terra Prometida, e há uma grande disputa territorial e religiosa entre elas. Por que Israel e Palestina brigam até hoje? As razões do conflito entre Israel e Palestina são complexas e envolvem fatores políticos, religiosos e históricos. Fatores políticos: Israel e Palestina disputam o mesmo território. Israel quer controlar toda a Terra Prometida, enquanto os palestinos querem criar um Estado independente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Fatores religiosos: a Terra Prometida é sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Os judeus acreditam que Deus prometeu esta terra a eles, enquanto os cristãos acreditam que Jesus nasceu e viveu nesta terra. Os muçulmanos acreditam que Jerusalém é o terceiro local mais sagrado do Islã. Fatores históricos: o conflito entre Israel e Palestina remonta a séculos atrás. Ambas as partes têm uma história longa e sofrida, e isso dificulta a resolução do conflito. A perspectiva bíblica da Palestina.
A Bíblia apresenta uma perspectiva complexa da Palestina. De um lado, a Bíblia afirma que Deus prometeu a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Isso é interpretado pelos judeus como uma justificativa para a reivindicação israelense à terra de Canaã. Os israelitas baseiam sua reivindicação à terra de Canaã na promessa de Deus a Abraão. Eles acreditam que Deus lhes deu esta terra como uma herança eterna, e que eles têm o direito de viver nela. Os palestinos, por outro lado, eles baseiam sua reivindicação à terra de Canaã no fato de que eles terem vivido nela por séculos. A Bíblia também narra a história da conquista da terra de Canaã pelos israelitas. Essa conquista é vista pelos palestinos como uma injustiça histórica que deve ser reparada. Eles argumentam que têm o direito à autodeterminação e que não devem ser expulsos de suas casas. A perspectiva bíblica da Palestina torna a busca pela paz ainda mais difícil. Ambas as partes acreditam que têm um direito legítimo à terra, e que Deus está do seu lado. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia também é um livro de paz. Jesus Cristo ensinou seus seguidores a amar seus inimigos e a orar por aqueles que os perseguem. Ambas as partes acreditam que Deus está do seu lado, e que eles estão lutando por uma causa justa. O conflito entre Israel e Palestina é um dos conflitos mais complexos e desafiadores do mundo. Não há uma solução fácil. No entanto, é importante lembrar que a paz é possível, se ambas as partes precisam estar dispostas a fazer concessões e a trabalhar juntas para construir um futuro melhor para seus filhos. Mas é importante que todos nós esforcemos para entender o problema e orar pela paz na região. Neste vídeo, apresentamos uma visão geral do conflito entre Israel e Palestina sob a perspectiva da Bíblia Sagrada. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o conflito e as suas raízes religiosas. Convidamos você a deixar um comentário abaixo, compartilhando sua opinião sobre o conflito e sobre o que pode ser feito para alcançar a paz. Não se esqueça de se inscrever, esse é o canal Palavra do Dia.